Já estamos no ar com o Rogerinho Convida para o Imóvel dos Sonhos. Sabia que isso aqui é o Imóvel dos Sonhos? Achei muito legal. Olá, pessoal. Eu tô com meu amigo Diego Conte, que essa entrevista, aliás, era para ter saído há 500 mil anos atrás. E hoje a gente fala aqui diretamente de um empreendimento maravilhoso na C2B. Para quem não conhece, a C2B é uma baita de uma construtora aqui de Lajeado e a gente vem através da Lajeado Imóveis. Tu conhece o Matheus lá da Lajeado Imóveis? Conheço todo mundo lá. Por muito tempo, Diego, Matheus e alguns outros empresários acreditaram no nosso trabalho lá na Rádio Lajeado, né? Isso aí. E maior felicidade, cara. A gente se conheceu pessoalmente faz pouco tempo, mas por WhatsApp faz muito, né? Exato. Então a Lajeado Imóveis está com esse empreendimento à venda, que a gente vai mostrar as imagens aí para vocês, que é o Reserva Conventos, um lugar lindo, mirante. Esse espaço que a gente está é uma réplica do que vai ter lá. Então a C2B criou toda essa questão de um imóvel, em vez de tu só ver ele na planta, tu vê ele na realidade. Então, a Lajeado Imóveis, quem quiser conhecer, chama lá o Matheus, a gente vai mandar aí o contato para vocês, que também é uma imobiliária que eu sou muito fã, e estão com o Imóvel dos Sonhos à venda, e hoje é um imóvel incomum, porque a gente não está no imóvel de verdade, a gente está na imitação dele, né? Tu estava me contando que já conheceu esse tipo de trabalho, foi lá em Balneário? Sim, eu fiz parte aí de um projeto que tem uma empresa que eu participei por pouco tempo, mas que trabalha nessa área de, vamos dizer assim, que é a maior aceleradora de vendas de imóveis do país. Uhum. Né? Então, conheço bem o conceito da C2B e de outras construtoras da cidade também, as necessidades do mercado imobiliário. Uhum. Sou engenheiro civil de formação. Tu é engenheiro civil, é isso que eu ia te perguntar, porque tu trabalha em 500 mil coisas diferentes, só que tu me contou aí, desde a última vez que a gente conversou, na Semana Farroupilha, entre essas coisas, a música também, né? Tu chegou a tocar ou chega a tocar profissionalmente? A música foi muito uma coisa que entrou muito naturalmente. Eu não conheço nada de música, eu não conheço partituras, cifras, notas, absolutamente nada. O que eu aprendi foi vendo as pessoas tocar e desde muito pequeno me despertou o interesse. Eu tinha um grande inspirador que muita gente aqui de Lajeado vai saber, vai conhecer, vai lembrar, que se chama Mauro De Biasi, que foi um grande guitarrista e que me inspirou muito no meu gosto musical, que é um pouquinho peculiar, vamos dizer assim. Então ela entrou desde cedo e desde cedo ela me acompanha. Então a música tá na tua vida. Bom, tu é um cara musical também, né? Eu falo que tem pessoas que são musicais. Não precisa ser músico para ser musical, né? Não. Tu calha de ser músico também, mas muita gente, tem gente que se move pela música, que acorda de manhã, liga o rádio, liga, sei lá, qualquer coisa Spotify e já sai ouvindo música. Tu é desse tipo? Eu vou te contar uma peculiaridade também. Eu não sou desse tipo. Tu não Eu ouve não muito? ouço música. É mesmo, cara. Eu ouço muito rádio. Eu sou fã do rádio. Rádio falado. Rádio Então mesmo. tu gosta da independente Eu mesmo. ouço muito a independente, eu gosto muito de rádio. Como eu viajo, hoje não tanto, mas eu viajo muito, então a música, ela te deixa num estado que conforme a batida da música é a aceleração do veículo, né? E a rádio não, a rádio tu vai ouvindo notícia e segue a viagem. Sim, eu confesso que para viajar também prefiro principalmente para ouvir outras rádios de outros Claro lugares. que tu dá uma desopilada. Agora, vindo de casa pra cá, eu coloquei uma música pra me inspirar, porque eu vou estar aqui diante do Rogerinho, tem que me inspirar, né? Que isso. E aí eu sempre gosto de colocar uma playlist, assim, coloco a minha playlist lá, que eu tenho uma miscigenação de música de todos os tipos, tipo né? o que rola lá? Ah, tudo. Valsa, chamamé, rock, pop rock, Michael Jackson, o que tu imaginar. Todos os cantores, dos bregas aos os mais bombados, eu gosto de tudo. Eu gosto de música clássica, enfim. E hoje parece que estava me dando eu gosto que a música me dá recados, tá? E ela veio me dando recados, porque eu passei umas 6 músicas de casa até aqui. É mesmo? Todas elas foram gauchescas, uma atrás da outra. Pô, que legal, cara. E a gente se encontrou na última vez lá na Semana Farroupilha. E, aliás, antes disso, um dia antes, eu acho, a gente se encontrou lá na Casa do Morro, que é em Cruzeiro do Sul. É um restaurante incrível, né? E é um dos teus projetos também, né? Exatamente. O restaurante Casa do Morro, a gente está há um pouco mais de 1 ano e meio. A gente adquiriu o restaurante. E é um dos projetos que a gente tem. Eu já tive outros empreendimentos aí no ramo da alimentação, aqui em Lajeado mesmo, já tive um café, lojas de conveniência, em postos de combustível, que eu também já
já tive. Mas o restaurante Casa do Morro é uma coisa que me dá bastante prazer e bastante orgulho, assim, porque na engenharia eu levo 20 anos para receber um elogio. Na Aham. Casa do Morro é só entrar lá, Sim, sim. entendeu? É 80 elogios num domingo. E não tem quem vá lá e não se encante, né? E a gente não é Aquele... perfeito, assim, a gente tenta buscar a perfeição, mas é muito difícil porque, é- enfim, acaba pecando em alguns detalhes. Sim, Mas, enfim, o resultado, de maneira geral, ele é um resultado bastante satisfatório, apesar de tudo que a gente viveu aí no último sim. ano, né? A gente vai mostrar umas imagens aí da Casa do Morro. Quem me acompanha aqui já há mais tempo no canal sabe que a Casa do Morro, volta e meia, tá o logo deles aparecendo e tal, mas eu acredito que a gente nunca tenha mostrado o restaurante mesmo. Eu e a Carol, que está por trás das câmeras ali, a gente foi gravar recentemente lá o pós-enchente em Cruzeiro do Sul. Então, para quem não está entendendo, vai ver agora essa vista maravilhosa que está passando na sua tela. Essa é a Casa do Morro, esse é o restaurante que acontece a magia, porque é um lugar que tu já entra, já dá de cara com o Rio Taquari e já vê a beleza do nosso vale, já vê como o Cruzeiro do Sul é uma cidade privilegiada, né? Geograficamente no sentido visual, porém de um ano para cá, desde setembro de 2023, ela sofreu um choque tremendo, um dos maiores choques da sua história, em setembro de 2023 e maio de 2024, que além de inundação, teve rachadura no morro, tem temporal, vendaval, vendaval. enfim, Cruzeiro apanhou muito. E tu é um empreendedor lá em Cruzeiro e segue acreditando naquela cidade, naquele lugar. Como que é isso, cara? Minha relação com o Cruzeiro do Sul, ela não é de hoje. Meu avô veio morar em Cruzeiro do Sul quando ele viu o vô, ele morou por muitos anos ali em Cruzeiro. Então, a casa do vô, ela era uma referência quando a gente era criança, né? Inclusive a avó, que ele casou com outra pessoa, a avó, a vovó faz bolo, no caso. É Ah, a vovó, sério? ela é a Ah, não vovó. sabia. Legal. E então essa é a relação que eu tinha com o Cruzeiro do Sul. Então eu conheço a Casa do Morro há muitos anos. Eu mesmo já frequentei a Casa do Morro na Aham. época que existiam baladas lá dentro. Sim, é. Então já entreguei a minha idade aqui. E, e sim, a gente aposta em Cruzeiro do Sul. A gente trabalhou muito nas enchentes ali de setembro. A gente trabalhou muito no temporal que nós tivemos que enfrentar em janeiro. Deu um temporal muito feio. Uhum, Foi bem danoso. Nós ficamos com o restaurante 25 dias fechado. uhum. Posteriormente, em maio, nós tivemos mais duas enchentes. Ainda havia tido mais um temporal nesse meio tempo. Depois, mais duas enchentes, uma atrás da outra, né? E a Casa do Morro foi um canal muito importante, talvez no momento que eu estivesse com a minha baixa estima mais elevada na minha história. Quando a gente começou a enxergar o que tinha acontecido em Cruzeiro do Sul e começamos a conseguir canalizar toda a ajuda que veio para Cruzeiro do Sul e a força que a gente conseguiu demonstrar, a força que os funcionários da Casa do Morro e os voluntários, os colaboradores nesse período, assim, os números são avassaladores, assim, que a Sim. gente conseguiu. Então, isso mostra o quanto a gente é querido por tantas pessoas daqui, da região, de fora da região, de fora do estado do Rio Grande do Sul e inclusive de fora do Brasil, né? Eu me lembro, te contei lá também que o pessoal lá do Rio de Janeiro, minha terra natal, me chamou para perguntar para onde doar, né? Amigas da minha família, da minha mãe. E eu falei, bom, tá aqui o Pix desse cara, esse aqui pode confiar. E dei o Pix lá da Casa do Morro, porque era um trabalho realmente... No meio do turbilhão não tinha como analisar quem estava fazendo o quê, mas ali era conhecendo o teu trabalho e já te conhecendo, né, um pouquinho que fosse antes, a gente já confiava e não, pode doar que eles vão... E foi um baita trabalho que vocês fizeram lá, né? Um trabalho silencioso, mas... Silencioso, sem holofote, sem mostrar muito. A gente trabalhou na surdina e continuamos trabalhando. Eu tenho um desafio ainda. Eu tenho duas escolas, na verdade, uma escola que eu continuo querendo ajudar, que estou tentando levantar alguns fundos, mas em números rasos, assim, que não são tão rasos assim. Foram em torno de 11 mil marmitas. Tá? Isso foi muito significativo para nós, porque nós começamos com as marmitas. Na sexta-feira da enchente, um empresário do Mato Grosso, que eu não sei quem é, inclusive se algum dia ele enxergar isso, e eu não consegui mais buscar nas conversas, eu gostaria de agradecer muito, porque o start que ele deu foi um start
Foi uma virada de chave na nossa cabeça. Ele só me disse assim, Diego, tu é amigo de um amigo meu. Portanto, se tu é amigo dessas pessoas, eu confio no teu trabalho. Eu estou no Mato Grosso, nossa família é uma família de gaúchos. Nós somos muito bem-sucedidos aqui, plantadores de soja, arroz e pecuaristas, e queremos saber o que tu precisa. Isso no WhatsApp. Isso foi uma quinta-feira à noite. E eu disse para ele que eu precisava comida, arroz, feijão, produtos de limpeza e água. Bastante água, porque não tinha. Na verdade, nós não tínhamos acesso à água. A água existia, mas a gente não tinha acesso à água. E essa pessoa mandou 5 carretas de donativos. E eu não sei o nome dessa pessoa. 5 carretas sem saber nem para quem estava indo direito. Não. Né? E essas 5 carretas, elas vieram com os pacotes embalados já e chegou e foi destinado para as pessoas que realmente precisavam. Nós não fizemos praticamente nenhuma doação em abrigos ou coisas parecidas. Assim. A gente evitou fazer isso. A gente fez o nosso trabalho lá no meio do barro mesmo. Então, só Vocês esse levavam cidadão... direto? Direto. O que as pessoas estavam fazendo? Quando a água baixou, as pessoas estavam indo até as casas durante o dia para ver se recuperavam alguma coisa, que fosse um pedaço de uma foto ou um animalzinho de estimação que não pôde ir para o abrigo e estava lá. Então as pessoas estavam literalmente vivendo embaixo de tapumes. Sim. Elas passavam o dia lá no abrigo e voltavam, o dia na casa e voltavam para o abrigo à noite para dormir. Então, só em números assim, 11 mil marmitas, em torno de 89 cargas de donativos, tanto de carreta quanto de caminhões pequenos. Como eu trabalho nessa área também, eu tenho uma construtora que trabalha na área de saneamento, e o meu principal cliente é a Corsan. Então, a gente tem um certo acesso dentro da Corsan. Então, foram 4 poços artesianos. Desses 4, acho que 3 conseguiram funcionar, né? Deu água, mas em torno de uns 85 dias de caminhão de água potável, carretas de água potável, que foi o que abasteceu por muito tempo o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro, para quem não está entendendo, as pessoas tomavam água da chuva, uma certa da altura chuva, do a Cruzeiro não tinha água mais para tomar lá. Cruzeiro é majoritariamente abastecido por lajeado, tá? Então toda a margem do rio que foi levado tudo embora, levou também a tubulação. Sim, imagina, se lajeado estava sem água, imagina Cruzeiro que vem depois. Então, que eu me lembro assim, foram isso aí, veio logo depois aí ajuda para as escolas, aí os projetos que a gente fez junto com a Independente, o Talks, que foi um sucesso lá. Acho que em pequenos detalhes assim a gente vai ajudando aqui, ajudando ali, ajudando lá, se consegue construir uma rede de solidariedade, de ajuda, que é fundamental para as pessoas que estão lá na ponta precisando, e elas estão ainda precisando. Isso é muito importante de frisar. A enchente não acabou e ela não vai acabar dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é uma coisa que vai, para muitas pessoas, especialmente para as crianças que a gente vê lá, isso vai durar para o resto da vida. É um trauma que não apaga nunca mais. Tem gente que não tem nem a base da sua casa mais, não tem nem o Nada. alicerce. Por isso que a gente fala que esse aqui é o imóvel dos sonhos. Quando eu conversei com o Matheus lá da Lajado Imóveis, ele ficou meio assim... cabe dentro do bolso, vamos dizer, de uma grande parcela das pessoas que perderam tudo. Né? Porque o imóvel dos sonhos, como a gente gravou num apartamento da outra vez que é gigantesco e né, vai para casa dos milhões na venda, as pessoas acham, esse é o imóvel dos sonhos. Nem sempre é o imóvel dos sonhos da pessoa. Uma casinha, um quarto, às vezes, um banheiro já é o imóvel dos sonhos para quem não tem nada, ou mesmo para quem tem e quer dar um passo adiante. Então, esse aqui é um baita exemplo de... e disso que tu tá falando, assim, no sentido de... Pô, o cara não tem, assim, não tem um chuveiro para tomar banho. O mínimo de dignidade. O mínimo de dignidade é tu ter um lugar para voltar no final do dia e poder tomar um banho, dormir quentinho, né? Então, assim, acho que se tu é do Vale do Taquari, se tu é gaúcho, e não botou a mão na consciência para isso. Tá na hora, assim, tá? A natureza tá te mostrando, a vida, o universo, Deus, seja qual for a tua crença. A crença, né? Ela tá te mostrando isso. Tá na hora de botar a mão na consciência, olhar um pouquinho pro próximo também e principalmente valorizar um pouquinho que tu tiver, né? Valorizar as coisas simples da vida, né? Que elas são gigantescas no momento que a gente deixa de ter elas. Exatamente. Né? Então, quando tu fica sem água, tu pensa, bom, isso é importante ter água. A água é mais importante que energia. Exato. Carol,
Vamos fazer uma pausinha de 1 minutinho aqui. Aliás, vamos passar um vídeo do Yazid aí, que eu falei tanto do Lajado Imóveis, não falei dos meus outros patrocinadores, que são Yazid, né, que é uma escola de inglês maravilhosa. Vou botar o vídeo deles aí que a gente gravou na rua. Carol me ajudou e o Teacher Hector também. A de Nápoles, que a gente vai sair daqui comer uma pizza da de Nápoles hoje. Que mentira, né? E, Não, eu sou clientaço da eu também, Dinápolis. cara, é muito bom, Clientaço. Muito obrigado, de Nápoles, vocês são muito... Cuidado, hein, Dinápolis. Cuidado comigo, hein. Vocês estragam minha dieta semanalmente, de Nápoles. E também a Bombrick Imóveis do meu amigo Guigo, que isso sim é verdade, eu vou sair daqui e vou jogar com ele um tênis de areia, conhecido como beach tênis também. Tá bem? Eu tô nessas. Tá. Speak English? Yes, we do. I speak English. Eu tô achando que é mentira essa estatística. Você sabia que menos de 5% da população brasileira fala inglês? Oh my God, this is a surprise. E desses 5%, só 1% é fluente. É uma estatística do British Council que a gente vai descobrir hoje em Lajeado se é verídica. Eu tô achando que é mentira essa estatística. Tá muito estranho isso aí. Todo mundo que a gente passa fala inglês. Hello? Do you speak English? Não, Não? só português. Só português? Português, é. Mas português de Portugal? Não, português brasileiro. Não. Bom, Não, mas entendeu. Eu falo melhor inglês online. Digitando. Pra falar, eu fico... How are you feeling today? Socorro. Que quebrou. What's your name again? Joyce. My name is Everson. My name is Michelle. Ah, What a surprise. Então tu fala inglês. Pablo, Então o básico já vai. vai. what's your favorite color? Ah, minha cor favorita é... Aí sim, azul. And in English? Tipo, eu faço curso, tá? Mas não me sinto à vontade. What do you work with? Eu trabalho com contabilidade. É um primeiro passo muito importante esse, já entender o que as pessoas falam e conseguir responder em português. Eu me senti até bem agora. What's your favorite food? Grêmio. Comida, churrasco. Ah, Aí, barbecue. garoto. How old are you? How old are you? Não? Não. E se chegar alguém falando inglês aqui contigo? Passa pro outro. Passa pra frente. Sabia que menos de 5% da população fala inglês? Yes. Acredito. São poucos hoje mesmo que eu conheço que sabem realmente falar. Posso acreditar. Empolgante, né? Viu? Já estamos de volta. Acabamos de comer uma pizza da de Nápoles aqui. Claro, satisfeitíssimo. Ai, meu Deus. Na outra vez com a Aline, eles entregaram a pizza lá. Eu Como a gente tá aqui num imóvel e aliás, um horário também que para eles seria ruim, hoje a gente não vai ter a pizza aqui, vai sair daqui e comer lá. A gente falava aqui em off da questão da Casa do Morro, que tem a Noite Gauchesca lá. Tu tava Noite dizendo nativista. Noite nativista, é. Tu tava ouvindo música nativista vindo pra cá e já pensou nisso, foi isso? Exatamente. A Noite Nativista, na verdade, é um projeto muito, muito peculiar, muito pessoal, muito que internalizou. Eu não tenho objetivo algum de ter nenhum tipo de lucro nisso, mas eu fui criado dentro de CTG também, claro, eu sou do interior, sou da cidade chamada Boqueirão do Leão, Tu é de Boqueirão? pertinho aqui. Mas eu achei que tu tinha morado lá, tu Ah, morou eu então lá morei- na fronteira. Eu morei em muitos lugares, já rodei bastante aí, dá pra ver pela minha carinha, rodei murcho, né? Tu tá bem. Pneu murcho, né? É que eu tenho a minha esposa trabalha com estética, né? Facial, Ah, é? então Será que ela consegue dar um né? jeito Doutora aqui em nós? Ariana Ribeiro, um beijo, te amo. Ariana Ribeiro. Ariana Ribeiro, Que ela é tem uma maravilhosa. história incrível de vida, né? É, Depois a gente vai chegar aí lá. arrepia. Então, a música nativista, ela sempre esteve presente na minha vida e eu percebi, eu vim para morar no Vale do Taquari para ficar 2 anos aqui, eu estou há 9 anos. Acabei ficando. Se apaixonou pela nossa região. Cara, é uma região que tem tudo, tá? Eu tenho a minha cidade favorita, que é Passo Fundo, eu nunca escondi isso de ninguém, mas o Vale do Taquari, ele acabou me proporcionando algumas coisas que eu não posso deixar de valorizar, eu não posso renegar tudo que eu tenho aqui. E, enfim, a Noite Nativista, ela tem o propósito de entrar nas crianças e não nos pais. Porque os pais já têm essa cultura nativista por uma formação de 30, 40 anos atrás. E eu percebo que no Vale do Taquari essa cultura nativista ela é um pouco tímida, para usar uma expressão bem correta. E fomentar isso faz parte do meu projeto, em que as crianças vão junto com os pais para a Noite Nativista e fiquem brincando num canto lá e entra no subconsciente aquela música. Como aconteceu comigo, juntando... As nossas brincadeiras era juntar tampinha nos bailes, juntar, sabe? Juntar os copos e tal. E aquilo vai entrando, dali um pouco tu está participando. Eu não era no meu caso, mas participando de uma invernada artística ou coisa assim. Então, esse é o meu projeto.
E a gente trouxe grandes nomes da música nativista para Casa do Morro e as pessoas compraram mesmo sem saber quem eram. Eu lembro muito bem, por exemplo, que eu trouxe o Mauro Moraes. Que o Mauro Moraes, para quem não sabe, é um dos maiores compositores das maiores músicas nativistas aí de todos os tempos, e ninguém sabia quem ele era. E ele é um cantautor, como ele se autodenomina. E quando ele veio fazer um show aqui, as pessoas no final me diziam, por favor, traga novamente, eu amei, eu adorei. O cara tem Canta com simplesmente talvez o maior hino aí, que me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baio anda solto, que toda cuscada lá em casa comeu. Quando ele cantou e disse, essa música é minha, Parou o negócio. para o negócio, para tudo. Ele cantou ali 20, 25 sucessos, um atrás do outro. Então, a Noite Nativista é mais nesse sentido. Esse ano ela não conseguiu ter a cadência que eu gostaria que tivesse. Eu tive que adiar 3 vezes já. E agora estaria marcado para outubro mais um evento, e eu acho que eu vou ter que adiar novamente, porque as condições ainda de Cruzeiro do Sul ainda requerem um pouco de cuidado e tal. O movimento ainda continua um pouco fraco. Do Vale em geral. Do Vale em Hoje, geral. Pra tu, Lajeado Estrela, que costumava demorar 5, 10 minutos, tá demorando 1 hora, Nós tivemos uma aceleração em julho, tá? Julho foi um mês muito bom. E porque assim, as pessoas vinham de uma ressaca de 2 meses de enchente. E agosto e setembro foram 2 meses ruins para o comércio em geral. E de maneira geral está todo mundo reclamando. E eu acho que é normal. Sim, faz parte da oscilação do mercado também, né? E tudo dificulta mais. A gente está aqui o próprio caminho que a gente está nesse empreendimento é para Arroio do Meio, que é a cidade que estava sem ponte. Então tiveram que se virar aqui para a comunidade para reconstruir uma ponte. Aí tem uma outra do Exército, mas está aos trancos e barrancos também. Tá difícil. Então eu moro lá em Colinas, na Imigrante, na divisa entre Colinas e Imigrante. E também, para chegar lá é um perrengue. Então, dificilmente vai falar com alguém do Vale que não passa por algum resquício atrapalhando a sua vida da enchente, né? Então a gente vive esse momento. Já que a gente falou de música nativista, podia fazer uma, né? Faço. Não sei se quer Claro. tocar nativista, pode tocar o que tu quiser, Não, mas vamos lá. o Diegão, pra quem tá achando que o violão tá ali de enfeite, agora você vai ser surpreendido. Vou botar aqui o microfone. Poncho molhado, olhar na tropa e no horizonte. Vai o tropeiro devagar, estrada fora. A chuva encharque, está chovendo desde ontem. Dói dentro da alma essa demora. Irmão do gado, ele se sente nessa hora. E o seu destino também vai nesse reponte, igual a tropa nesse tranco estrada fora, sempre encharcado de horizonte. A tropa segue devagar, mugindo tonta. Talvez pressinta que o seu fim é o matadouro. E o tropeiro, entristecido, se dá conta que o boi é bicho, mas tem alma sob o couro. Que o boi é bicho, mas tem alma sob o couro. Que o boi é bicho, mas tem alma sob o couro. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. Era bom! Galera aplaudindo aqui atrás das câmeras. Essa música tem se prestar atenção na letra, ela tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? O boi é bicho, mas tem alma sob o couro. Quantos animais de estimação, quantos bichos se perdeu? O Vale Taquarice, Cruzeiro do Sul, por exemplo, é uma cidade que é reconhecida internacionalmente pela criação de cavalos. Quantos deles foram perdidos aí nesse... A gente conversou lá com conhecemos um pescador perdido lá em Cruzeiro, né, Carol? Lá no bairro Bonfim.
E ele contava que em setembro os avós dele saíram meio que assim à força de casa, não queriam sair, mas foram tirados, né? E para salvarem suas vidas. E eles disseram, não, se vier de novo a gente vai ficar em casa. Em maio ficaram e faleceram com a enchente, né? E no dia que a gente encontrou ele, falou, acabei de ir lá e tu vê os animais, não tem mais os animais, né? Os animais foram todos levados com a água, os avós dele foram encontrados, né, na casa, mas enfim, tu imagina... e ele nos contou assim, falou, bom, foi a decisão deles, e eu respeito, foi impactante para nós, assim, conhecer essa pessoa e essa calma dele, e acho que até uma forma de ver a vida e ver a passagem também da vida com outros olhos, né? Sim. Então, a gente aprendeu muito naquele dia lá e acho que a enchente tem nos ensinado muito, né? Sim. As catástrofes, elas, como tudo na vida, não tem só o negativo, mas a própria tristeza, ela te traz ensinamentos também, né? Meu pai e minha mãe, eles moram ali no Passo de Estrela, um lugar ali, né, que foi bem afetado ali. Praticamente a metade do bairro, as casas foi tudo embora, né? Não sobrou nada. Aí eles ficaram em cima lá, a casa deles e a do vizinho ali, do lado ali, que ficaram mais ou menos em pé, né? O resto destruiu tudo. Bom fim aqui, o vô e a avó faleceram, não queriam sair e morreram afogados, né? A gente encontrou eles dentro da casa daí e não tinha muito o que fazer, a gente pediu para eles sair, mas o velho sempre falava que só saía daqui morto e daí aconteceu, não podemos muito que julgar, né? Que era a vontade deles, né? Até depois que, né, agora vendo os estragos, as coisas, quando veio até iam morrer de desgosto, né? Porque é complicado, a vida inteira ali, com os bichos, as coisas tudo, e daí ver tudo morto, né? É complicado. A gente tem que entender que a gente realmente, resiliência não é uma palavra que tem que banalizar, ela realmente faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa dela para viver. Porque senão, se tu se enfiar lá embaixo da tua tristeza e não conseguir mais sair dela, não faz sentido, né? Tu Não vai faz. acabar não seguindo adiante. E o ribeirinho, o costeiro, ele não sai da beira do rio. Se ele sair da beira do rio aqui, ele vai para outro rio. Sim. E para a vida outro dele rio, é o e rio, para né? outro. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser viver na beira do rio. Sim. Tá? Ele tem até uma atividade profissional. Hoje é impossível viver da pesca, né? Impossível. Sim. Mas ele vive na beira do rio e é assim que foi a vida toda. Tanto que os meus funcionários lá da Casa do Morro, eles estão habituados a pegar uma enchente por ano, então, mas não 5, né? E não do jeito que foi, né? Porque a enchente antigamente ela subia e descia a água e, bom, impactava, mas não levava pessoas embora, não levava casas inteiras. Eu lembro que a casa do meu avô, ela fica bem aonde bem exatamente onde é a loja da Benoit em Cruzeiro do Sul. Pegava 60 centímetros no porão, a enchente maior que deu, assim, pegou uns 60 centímetros no porão. Esse ano pegaria acima do telhado da casa uns 2 metros, talvez. É inacreditável. O que aconteceu foi realmente inacreditável. Mas, de novo, acho que a gente tem que olhar para isso e seguir olhando para isso diariamente, para essas marcas que estão ao nosso redor. Eu fazia ainda. muito isso, sabe, naqueles dias que, enfim, que eu já te falei que eu vinha num processo de cura, um processo interno de cura, e quando eu me sentia desesperado, assim, eu não sabia o que fazer, eu pegava o meu carro, eu ia lá pro Passo de Estrela, algum lugar assim, simplesmente, eu não fui a pessoa que entregou a marmita, meu papel não era esse, meu papel era outro. Então, eu ia lá, olhava, colocava o meu pé naquele barro, entrava para dentro do carro com outro astral. Um astral de tristeza, de desolação, de muito sofrimento por trás, mas de muita esperança. E de voltar para casa no meu carro, dormir na minha cama, ter o meu banho, ter comida. Então, esse conforto, um luxo que... uma coisa que a gente fez lá, por exemplo, e essa foi o único calote que eu tomei durante toda essa enchente, veio um empresário de São Paulo, muito cheio de pompa e circunstância, aliás, bem cheio de pompa e circunstância, e ofereceu o que tu precisa. Eu disse, olha, o que nós precisamos aqui, dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas que estão alojadas, porque elas estão alojadas dentro de ginásios, todas misturadas, as camas perto uma da outra, então ali, enfim, os noticiários comprovam o que eu vou falar, acontece de tudo, né? Infelizmente. E não havia nenhum tipo de privacidade para as famílias, então eu queria montar pequenas, a palavra que eu vou utilizar é uma palavra até pejorativa, mas essa é a palavra, baias. Pequenas baias para que cada família tivesse o seu
Seu Reduto. E aí eu pedi para ele que ele, se ele pudesse, ele disse, não, pode bancar, só mede quanto tu precisa que nós vamos mandar tudo para ti. Os parafusos, as parafusadeiras, tudo, absolutamente tudo, o que tu precisar. E eu fui lá e anunciei, comprei a briga e ele não mandou nada. Eu anunciei, eu comprei, eu cumpro. Sim. Eu fui lá e tive que cumprir. Não consegui fazer tudo o que eu queria, mas em boa parte a gente conseguiu. Então as famílias elas estavam divididas em pequenos quartos. Já é um pequeno conforto que a gente pôde dar, não é grande coisa, mas para quem recebeu eu tenho certeza que foi de fundamental importância. Com certeza, com certeza. Só quem passa sabe o quanto vale essa dignidade que vem às vezes através de um objeto, qualquer coisa, né? E nós tivemos assim, ó, desde que eu estou em Lajeado, em 9 anos, eu não gosto de calor, né? Eu adoro inverno, então para mim o inverno é fantástico. Um dia que nem hoje, assim, eu amo, né? Não é frio, mas eu gostaria que estivesse mais frio. Mas a gente pegou um inverno frio e essas pessoas estavam no alojamento nesse inverno frio. Sim. Foi muito frio, foi o inverno mais frio que eu me lembro desde que eu estou morando em Lajeado. Muito frio. Pegamos ali uma janela pequena de alguns dias de frio, mas foi muito frio. Imagina você estar dentro de um ginásio com os teus filhos, os teus entes queridos, dormindo, de repente, 4, 5, 6 pessoas em cima de uma cama só. Passando frio, sem tomar um Ou banho colchão, como direito. teve uma funcionária minha que é uruguaia, a Kathleen. A família dela não tinha cama, então o colchão estava no chão. Então vem aquela umidade, aquele frio do chão. A gente que eu sou cancheiro velho de acampamento, se eu vou dormir no acampamento eu passo um pouco de frio, no outro dia já acordo podre. Sim. Daí tu imagina aquilo ser a tua realidade, né? Ela acabou desenvolvendo uma pneumonia, ficou ruim e tal, as crianças também, e aí é uma coisa que desencadeia outra, tua imunidade vai lá para baixo. É o efeito dominó, né? Infelizmente tem isso, assim. Tu passou por isso na tua família também, a gente falou, eu prometi antes que a gente ia falar da tua esposa, porque aconteceu um milagre ali, né? Acho que não sei se vocês têm explicação médica, científica para isso, ou se foi realmente milagre, assim. Né? A Josi Miller, a Carol estava na primeira reunião que a gente fez, né, pro Talks, e eu contei inúmeras histórias ali rapidinho, porque eles precisavam de um case. Na época a gente ia fazer o Talks do Dia dos Namorados, né, que infelizmente acabou não acontecendo. E por tudo isso. Mas aí eles precisavam de um casal que fosse inspirador, que tivesse uma história legal para contar. Eu disse, olha, eu tenho a solução para todos os problemas de vocês. Sou eu mesmo. Eu tenho lugar, eu tenho a casa, eu tenho interesse, eu tenho ideia, eu tenho interesse em patrocinar o evento, estou disposto a abraçar isso aí. E eu tenho, se vocês estiverem dispostas e o Interessadas? o Tiaguinho estava junto na reunião. Vocês querem ouvir um pouquinho da história que eu tenho para contar, mas eu vou contar só uma partícula. E aí eu acabei assim a história, eu olhei para elas estavam chorando. Só um pedacinho que eu contei. Então essa é a história, essa é a nossa história. Eu já, depois de muito tempo de formado, acabei conhecendo a minha esposa. A gente foi ficando. Quando nos demos por conta, estávamos morando juntos. E quando a vida parecia que ia, tomar um rumo bem bacana, não que ela não tenha tomado, ela tomou um rumo muito mais bacana do que esse. Na semana que nós nos mudamos para o nosso apartamento próprio, em 2013, no exato momento em que eu estava me desligando da empresa que eu trabalhava na época, uma empresa de Porto Alegre, nós morávamos em Passo Fundo, no exato momento que eu estava pedindo demissão, porque eu queria começar o meu projeto de empreendedor. Eu já era empreendedor em algumas outras coisas, no ramo de cosmético, beleza, produto para barba, cabelo masculino. E no mesmo momento, ela estava em Passo Fundo, fazendo uma cirurgia. Ela ia operar uma paciente e ela teve um AVC. Ela ficou mal, ela foi para a cadeira, teve um AVC, e um AVC isquêmico com sequelas de tetraplegia, ou seja, ela ficou tetraplégica, ela não mexia absolutamente nada dos olhos para baixo. Então eu fui avisado naquele momento, eu saí, eu usava um Uno para trabalhar, eu saí enlouquecido, fui em 3 horas a Passo Fundo, cheguei lá, encontrei a minha mulher, que é homem feio sem coragem não possui mulher bonita, né? É um ditado que eu repito sempre. Ela é linda,
ela não é só linda por fora, ela é linda por dentro, ela é amada por todos, ela é uma referência para todos. Não é à toa que nós temos 20 afiliados. E não é por mim. Tá? Então, apesar de ser do meu lado, os afiliados, mas é muito por ela. Então, eu cheguei lá, ela estava imóvel. E dali para diante se iniciou uma verdadeira batalha contra o tempo para tentar minimizar os efeitos do AVC. Eu parei de trabalhar, eu fiquei em torno de 1 ano sem trabalhar, sem ter nenhuma atividade profissional. Foi muito difícil porque a gente não tinha reserva de dinheiro, a gente não tinha nada e o tratamento era muito caro porque a gente conseguiu proporcionar, eu consegui proporcionar tudo que pudesse de melhor que existisse para ela no Brasil. Chegava ao ponto, por exemplo, colocá-la dentro do carro, descer a Porto Alegre e ir a São Paulo no Einstein, fazer um exame, voltar para Porto Alegre, pegar um daqueles motéisinhos ali que tem perto do aeroporto, dormir, descansar um pouquinho ali, que era o dinheiro que a gente tinha, R$35, e voltar para Passo Fundo. Então, coisas desse tipo, assim. E ela incansavelmente se dedicou, ela nunca reclamou, ela nunca absolutamente disse um ai, ela nunca chorou, ela nunca se disse cansada. Eram 6 horas, no mínimo, de fisioterapia por dia, mais algumas horas de fonoaudiologia. Ela conseguia se comunicar, assim... Ela começou a se comunicar logo nos primeiros dias, assim. Com a fala muito prejudicada. Foi alguns anos com a fala prejudicada. E hoje ela tem pequenas sequelas que são imperceptíveis, mas ela superou tudo. Então, por isso que nós viemos para o Vale do Taquari, por uma questão logística. O Vale do Taquari me proporcionava, eu consegui um emprego que eu trabalhava um dia em Bento Gonçalves, um dia em Santa Maria, outro dia em Bento, outro dia em Santa Maria, outro dia em Bento. Então, eu não conseguia estar em outro lugar que não fosse aqui. E eu dormia todos os dias em casa. Eu faço questão de dormir todos os dias em casa. Eu tenho obra em Barra do Quaraí, Dom Pedrito, Alegrete, São Borja, toda essa região, São José dos Ausentes. Todos esses lugares mais extremos eu faço obra e eu vou e volto para dormir todos os dias em casa. Então, foi um período de muita superação. A gente veio para Lajeado em 2015, janeiro de 2015, para começar a ter vamos dizer assim, uma vida normal. E ela continuou no tratamento dela e hoje é uma referência na profissão dela. Ela é bucomaxilofacial, ela trabalha também com estética, faz cirurgias, fez trabalho voluntário na Fundef, ela trabalha na Fundef, ela faz as cirurgias extremamente complexas. Hoje, inclusive, ela está o dia todo em cirurgia. Perfeccionista, chata, muito perfeccionista. A sutura dela é absolutamente perfeita. Então, se não for para ser perfeita, ela não faz. E ela é um encanto, assim, ela é a inspiração da minha vida, assim. Eu não me imagino ter evoluído como pessoa. A gente, graças a Deus, vem de uma família bem constituída, mas eu não me imagino ter evoluído como pessoa se não tivesse tido todos esses obstáculos aí. E com muita frequência as pessoas perguntam, não sei como é que vocês aguentaram. A gente se amparou um no outro e vai. E eu te confesso que muitas vezes eu falo que eu tenho muita saudade desse tempo. Que por mais sofrido que foi, todos os dias havia uma vitória. E uma mexida de dedo é uma vitória inenarrável. Eu lembro o dia que ela passou a mão no cabelo pela primeira vez, que ela sentiu o cabelo dela, a emoção dela de sentir o próprio cabelo, é de arrepiar. Eu tô arrepiado, cara. 3 dias ou 4 dias que ela estava no hospital, até mais talvez, eu chamei um sócio meu lá que tinha um salão de beleza e disse, vem com tudo, vem com toda a equipe, que eu quero um dia de princesa para ela. Cabelo, unha, tudo. E a gente a gente desconhece o funcionamento do corpo feminino, porque o nosso corpo é simplesmente aperta um botãozinho ali e a gente já está funcionando, né? O corpo feminino é complicado, ele é delicado, ele tem ciclos menstruais, ele tem endometriose, ele tem não sei o quê. É
É um pouco mais complexo. Deus né? foi, Deus foi injusto, eu acho. Ela contrabalanceou mal. Eu acho que não, por isso que as mulheres são mais evoluídas que a gente, cara. É. Elas já aprendem com o próprio corpo delas. É incrível, né? assim. A própria humildade. Já notou que a mulher, de forma geral, é mais humilde que o homem, assim? Sim. É mais modesta, porque ela já entende todo mês que ela vai sangrar. Ela aprende a ser mais resiliente mesmo que a gente, por natureza, assim. Então, tu tava contando, eu tava agora, uma hora, em certo momento eu dei risada, assim, porque chega a ser irônico, ela não tem movimento nenhum, e hoje, nesse exato dia de hoje, ela tava fazendo uma cirurgia super complexa. Ela faz usando- cirurgias de palato aberto, Aham. lado tem lábio leporino, leporino. ou, por exemplo, essa semana passada, um acidente de moto que o rapaz cortou isso aqui inteiro, cortou fora, como se tivesse tirado o rosto fora, ela costurou de volta. Coisas então, desse tipo. pensa que uma pessoa dessa, se não tivesse se recuperado, a perda de qualquer ser humano, né? Mas assim, como a vida é incrível, né? Parece que a missão dela era muito maior e talvez ela tinha que passar por tudo isso. Talvez ela se vê cada vez que ela tá ali operando alguém e enfim, enxerga contra os olhos, né? Por tudo que passou também, né? Então, de novo, eu te perguntei antes se tu acha que é milagre, se tu acha que é a ciência, o que trouxe ela de volta. Porque eu conversei com ela aquele dia lá, que vocês estavam na Não Casa do notou Morro, nada. não foi na Semana Farroupilha? Nada, jamais. Até no momento tu falou, ela já esteve em cadeira de roda e tal. Você, não, eles estão tirando com a minha cara, assim. E não, realmente. Na ela... época eu conseguia carregar ela porque eu tinha 30 quilos a menos, então era uma diferença. Então eu carregava ela para todos os lados, eu aprendi a depilar, eu aprendi a dar banho, Tu fazia tudo que ela tem que fazer Tudo, sozinha, tudo. era não, tu que não fazia. conseguia fazer nada. Inclusive quando a gente veio morar em Lajeado por uns quase 2 anos, eu acho, 2 anos e meio, ela precisava tomar banho sentada, ela não conseguia ficar de pé. Assim, poderíamos ficar até a semana que vem contando episódios assim, vieram com ideias mirabolantes para solução, isso e aquilo. Então, quando tu me pergunta se foi um milagre, se foi ciência, eu posso te dizer com toda certeza que foi um milagre que fez com que os médicos, os fisioterapeutas, eu comecei a dar muito valor para essa profissão de fisioterapia e fonoaudiologia, que era uma profissão que assim, ela não é talvez tão difundida da importância que ela tem dentro da nossa sociedade. Mas isso foi um milagre de ter formado esses profissionais e ter formado dentro da cabeça dela e talvez ter uma pessoa do lado que apoiasse para a ciência entrar em prática. Porque ela nunca abandonou a crença, a fé dela é inabalável. E ao mesmo tempo que a ciência para ela é um rumo que ela já traz desde a formação, né? Então é um misto de coisas, de fatores, e eu sou muito sentimental, assim, eu me emociono com facilidade, então eu acho que isso também colaborou, porque toda a vitória dela, ao invés dela vibrar, quem vibrava era eu saía correndo, saía gritando. Me lembro uma vez que eu estava na fila de um restaurante e eu recebi o vídeo da fisioterapeuta dela, que ela tinha dado os primeiros passos. Cara, eu não sei como é que eu não quebrei o prato, assim, sabe? Eu gritei, sabe? Gritei. Isso aqui, a minha mulher tá caminhando, ninguém entendeu nada. Azar. Não tô Só nem quem aí, tá não passando entendeu. entende, né? Não tô Não nem tem aí. como. Então, aqui em Lajeado era muito curioso, porque quando nós viemos morar em Lajeado, ela usava uma perna mecânica que é daqui de cima, assim, do quadril que a gente mandou fazer sob medida, né? Até a ponta do pé e 2 muletas. Então, eu lembro que eu aluguei um apartamento bem pertinho ali do hospital e ela mirava uma quadra que ela tinha que caminhar, ela mirava lá na ponta da quadra, assim, lá do outro lado. Ela percorria, assim, ela não olhava para as pessoas, para nada, ela mirava e ia com muita raiva. Muita raiva. Ela ia com raiva, sabe? Ela Botando colocava energia, né, muito. do corpo inteiro. E as ali. pessoas, não o público lá, não as pessoas, a população lajeadense, a população do mundo, ela é curiosa, né? Então a pessoa olhava ela assim, olhava de baixo em cima, assim, tipo, O que ela tá uma fazendo? guria bonita, assim, o que houve, né? O que aconteceu? E quando nós nos mudamos aqui em Lajeado, nós viemos morar aqui no São Cristóvão, bem pertinho da Univates. Ela ia pro centro a pé desse jeito e voltava, são quase 4 quilômetros.
Pra caminhar assim normal a gente já cansa. Eu não consigo. É. Eu chego cansado. Aliás, a caminhada é um exercício maravilhoso que eu readeri agora no último mês e recomendo. Tenho lido bastante, assistido coisas sobre isso para o corpo e para a mente. Assim. Então, os gregos já faziam isso durante uma reunião, qualquer coisa eles paravam e iam caminhar meia hora e voltavam, porque oxigena o cérebro, enfim. Recomendamos, então, a caminhada e qualquer exercício. Faz umas 3 semanas que comecei a caminhar, vamos devagar. Faz muito bem, cara, faz muito bem mesmo, assim, acho que para qualquer pessoa, exercício físico é fundamental, mas a caminhada, É o que os mesmo meus que tu corra, médicos mesmo que tu dizem, faça o que... tu não te cura porque tu não faz exercício. A caminhada tu pode apreciar, enfim. Ouvir a rádio. Bota um fonezinho de ouvido. Pra mim, foi realmente o que me reconectou com a caminhada, foi isso. Por incrível que pareça, tu falou exatamente. Sem o fone, eu botei o fonezinho, baixei uma playlist assim que eu queria ouvir offline, que eu não sabia que músicas ia ter. Botei lá Rock Light, assim, juro que eu não sei o que ia ter. E, cara, veio vindo uma música melhor que a outra. Bem. Eu moro lá no interior, então comecei a caminhar, olhar a natureza. Eu acredito muito em sinais, como eu te falei, eu acredito muito em sinais Muito da também, música. Eu te contei essa história, pois né? tu falou antes disso e a gente acabou deixando passar, mas essa coisa vem da letra da música, vem da melodia, porque, eu tenho um projeto chamado Som das Cores, que pega uma letra de uma frase de uma música e transforma em arte, né? Pô, sou fã da cor do som, né? A Cor do Som é uma banda, né? Maravilhosa também. Então, porque eu tinha essa neura de, essa frase não pode passar batida. Principalmente uma letra, uma frase do Armandinho, que era a felicidade se encontra nas coisas mais simples da Terra, que eu pensava, eu tenho que botar isso em algum lugar, eu tenho que transformar isso em arte. E aí a Mayara Cristina aceitou minha maluquice e a gente criou esse projeto que é social. Mas enfim, quando tu falou disso eu lembrei, eu pensei, será que ele tem a mesma maluquice, assim, parece que uma letra de música é um livro para ele? Porque para mim aquilo é um livro incrível, assim. Sim. Eu sou um melodista, tá? Que a música, ela me capta pela melodia. Quando ela deixou de me captar só pela melodia, foi quando eu comecei a compor. Quando eu comecei a participar de festivais e compor as minhas próprias canções. E festivais de barranca. Os festivais de barranca, normalmente, eles são da seguinte forma. Tu não escreve uma música. Quando tá todo mundo borracho lá na sexta-feira à noite, madrugada, todo mundo escreve um tema e é sorteado um tema, chimarrão. No sábado, tu tem o dia inteiro para compor quantas músicas tu quiser com chimarrão e apresentar no sábado à noite. Então eu comecei a compor. Ali que eu comecei a prestar mais atenção nas letras das músicas, que hoje fazem muito mais sentido do que a melodia. Apesar de eu ser um melodista. Eu gosto da melodia. E pegando esse gancho, durante a enchente ali, a gente se pergunta, será que eu estou fazendo o trabalho certo? Será que eu estou fazendo certo? Porque eu estou fisicamente me acabando, estou acabando com a minha família, não estou conseguindo visitar minha mãe e me dedicando a pessoas que eu não conheço. Será que realmente é? A gente se pergunta muitas vezes isso, né? Com certeza. E meu pai faleceu há 3 anos, ele faleceu de Covid. E na época, 2 ou 3 dias depois que ele faleceu, eu cantei uma música, gravei uma música para ele, que se chama Noites Traiçoeiras, que eu conheci através do Roupa Nova, que é uma banda que eu sou muito fã. E gravei isso e num evento do Talks, acho que foi do Talks, não, houve uma noite nativista, o irmão da Aline, da Aline Silva, ele me disse, cara, todo mundo conhece o teu nome, o que tu tá fazendo, e ninguém conhece o teu rosto lá no meio do barro. Ninguém sabe quem tu é. Quando que tu vai colocar a tua cara a tapa e dizer, sou eu? Mas eu acho que não tem necessidade, não é esse o meu propósito, eu não quero isso. Não quer ficar conhecido com isso? Não quero. Pelo outro. Tá? Eu acho que assim, as pessoas que querem ficar conhecidas, que estimulam outras pessoas, ótimo, maravilhoso, porque isso é fundamental, cada um tem que estar Se todo mundo Criar fizer a mesma corrente, coisa, vai ficar chato. E ele disse, cara, tu precisa colocar. Aí eu, num sábado à noite, resolvi repostar essa música e dizer, olha, essa pessoa aqui, Diego, estou por trás disso, assim como toda a minha equipe. E postei a música Noites Traiçoeiras, fui pro quarto, dormi, tomei um banho e deitei na minha cama, liguei, estava passando o programa Altas Horas, do Serginho Groisman. Nisso ele chama o padre Marcelo Rossi para cantar. E aí o padre Marcelo disse, olha, essa música eu não gostaria de gravar essa música, mas me convenceram a gravar e eu me tornei o padre Marcelo Rossi dos anos 90, através do sucesso que essa música fez. E aí quando ele
coisa de 10 minutos depois que eu tinha postado, quando ele começou a cantar Noites Traiçoeiras, A tua música. que eu toquei pro meu pai. E aquilo foi uma catarse, um ataque de choro, eu só gritava, eu só dizia pra Ariana, calma que tá tudo bem. Só deixa eu viver esse momento aqui. Eu chorava compulsivamente, copiosamente. Chorava e dizia obrigado, meu pai, obrigado, pai, obrigado, pai. Meu pai se chamava João Conte e obrigado por esse sinal. Obrigado por esse sinal. Eu precisava muito desse sinal teu. E foi uma coisa assim que, como se ele estivesse colocando, meu pai tinha a mão pesada, assim. Colocava a mão no ombro, a gente chegava a baixar, assim. Eu senti ele colocando a mão no meu ombro, dizendo assim, ó, isso aí, filho, que orgulho. É isso aí. Então foi, pra mim, a ligação da música é como tu falou, ela é um livro. Uma música, pra mim, é um livro. Nesse caso é muito mais que um livro, né? É um universo, é uma conexão Tem ali músicas entre com- pai e filho que... Tem músicas que uma coisa que eu nunca cantei pra ele, o meu pai, ele gostava de outros estilos musicais e tal, então assim, eu nunca sentei pra tocar violão pra ele e tal. E eu saí também com 18 anos de casa, nunca mais voltei pra morar com eles, enfim. Mas assim, aquilo ali foi um maior sinal. Eu observo muitos sinais assim. Isso eu aprendi com um padre. Observe os sinais. Às vezes um passarinho que pousa na tua janela, às vezes um motociclista que corta a tua frente, ou um carro que corta a tua frente, às vezes um tropeço que tu dá na calçada. Tudo isso é algum sinal do universo, de Deus, de quem quer que tu acredite, do que tu quiser acreditar. E cada um é livre para acreditar no que quiser. Sim. Mas eu acho muito difícil, são poucas pessoas que não acreditam numa força maior, Que tem algo além de nós, né? na própria natureza. Olha o que a natureza nos fez aí nos últimos meses aí. Será que ela não está mandando um recado? Claro que tá. Tu sabe que aqui no canal a gente tem entrevista com a Monja Quen, que eu tive a honra de conhecer, e ela fala Maravilhosa. justamente isso. Ela fala que a natureza, a vida nos dá sinais e a natureza está aí, está mostrando. Não estou aqui usando isso como crítica, ou como seja. Tem gente que às vezes acha que isso é. Não. Mas assim, eu acho que principalmente a gente entender que a gente também é parte dela. Seja qual for a tua crença, ou o estilo de vida que tu leva, se come carne, se não come carne. Porque às vezes a gente usa esses rótulos para também julgar o outro. Não. Eu acho que simplesmente tu entender que tu é parte dela, que tu é como um passarinho, que tu precisa se alimentar, ter um lugar para dormir, e tu precisa também usar o teu canto para, enfim, diversas coisas, né? Tu acaba se conectando de uma forma diferente, tu acaba valorizando a natureza e entendendo esses sinais, entendendo ela como um mestre, né? Que o mestre está em todo lugar. Se tu vê uma planta que ela está ali só usando o sol, ou as plantas se conectando, se comunicando mesmo por baixo da terra, através de raízes. Enfim, tem tanto ensinamento que uma planta traz. Se tu se abre para isso e entende que, na verdade, tem alguém falando contigo ali. Aí se tu quer chamar de Deus, quer chamar de universo, enfim, tem um mestre que está te ensinando ali e é só tu querer aprender. Exatamente. Né? Então, acho que é uma mensagem muito forte essa da música. Aliás, eu vou contar aqui um segredo que semana que vem eu vou começar a escrever alguns textos, acredito que vai ser quinzenal, ainda não sei a periodicidade, assim, que é fazendo justamente a reflexão da arte com a vida, com essa filosofia de vida mesmo, como que a arte está em tudo, né? Ela está em todos nós, ela está o tempo todo ao nosso redor, e como que isso nos faz, talvez, enxergar a vida por outra ótica, né? Acho que o fato de tu ter a conexão com o teu instrumento, tu usar a música para se conectar com teu pai, acho que tudo isso mostra tu tá ligado nesse plano que é um pouco diferente desse plano material aqui, né? Quando eu digo que eu sou um artista, eu nasci um artista, para qualquer coisa, eu sou um artista. Eu nunca precisei viver da arte, mas eu sou um artista, eu me sinto bem com isso. Eu me conecto com a arte, eu admiro a arte. Eu adoro ópera, por exemplo. Quem que gosta de ópera aos 13 anos de idade? A minha playlist aos 13 anos de idade, playlist. Nem chamava playlist. Era fita cassete. Eu ia falar. Fita cassete, cara. Minha era Belchior, Elis, Fagner. Sempre gostei muito de Creedence. Até hoje, a única banda que eu nunca enjoei
Eu escuto tudo deles, eu não enjoo. Não tem como, né? Não tem como Eles enjoar. têm esse poder. Mas assim, era muito eclético assim, pra um guri. Cleiton e Cledir, eu sou doido por eles. Toda a família Ramil. Vitor Ramil. Putz, cara, essa tem que contar, não posso parar. Eu já tinha conversado com o Vitor um dia, porque eu fui comprar o ingresso pro show dele, ele estava do meu lado, no hotel, em Santa Maria. E aí eu trabalhei numa empresa multinacional chamada ALL, América Latina Logística. Eu fazia manutenção de ferrovias na fronteira do estado do Rio Grande do Sul. Faz transporte por trem, quem não Por conhece. trem. Eu fazia a manutenção da ferrovia. Foi o meu primeiro emprego como engenheiro. E o meu chefe me convidou um dia, nós estávamos lá em Pelotas. Ele disse, vamos jantar na casa da Mana. Eu disse, vamos lá jantar na casa da tua Mana. E aí, quando abriu a porta, cara, era o Vitor Ramil. Putz! Aí tem que quebrar, né? É o cunhado dele. Que loucura. Aquelas casas da fronteira que elas são na calçada, assim, né? A porta já abre, já sai na sala, um corredor imenso, assim, um piano de cauda lá no fundo. Caramba. Então, eu sou muito conectado com isso, sabe? Eu tenho lembranças muito remotas. Eu consegui tocar, por exemplo, com algumas bandas que eu via tocar aos 7 anos de idade. Que iam lá para Boqueirão e eu conseguia dar uma escapada para ir assistir, porque eles eram amigos do meu irmão, que era mais velho e tal, então ficavam lá na minha casa, eu conseguia dar uma escapada no clube para ver eles tocar. Viúva Negra de Santa Cruz do Sul, eu trouxe pro restaurante e realizei meu sonho de tocar com eles. Não tem preço, né? Tem Não, coisas que não são tem preço inexplicáveis. pra mim, assim, ninguém vai entender, não tem importância nenhuma, mas o que eles foram minha referência porque foi gravado o show deles e eu furei a fita de tanto ouvir. Sim. Eu conheci Beatles através deles. Beatles não chegava lá. Sim. E eu acho que é muito importante isso pelo lance que tu falou antes, que hoje é feito na Casa do Morro, de levar crianças lá. Acho que é o nosso pequeno legado que a gente pode deixar para as próximas gerações, é inspirar eles da forma que a gente foi inspirado pelos outros também. Então, acho que seja qual for o teu trabalho, qual for a tua área de atuação, não adianta pensar só em si. Né? É tão bonito quando a gente consegue fazer pelo outro, assim como tu vai lá e entrega uma vianda, tu entrega a tua energia muitas vezes, tu entrega o teu exemplo, né? Tua própria história de vida, como tu está fazendo aqui hoje. Acho que tudo são formas de inspirar próximas gerações. De novo, voltando à natureza, é a sementinha que tu está plantando e alguém vai colher lá na frente. Não precisa ser você e nem vai ser. Vai ser gente daqui a muitos anos, né? Então, eu acho que eu estourei muito tempo já aí, né, Carol? Já devemos estar aqui, porque eu me perco aqui no tempo e a gente vai falando, e história maravilhosa desse cara. 40 minutos, né? 40... Meu Deus do céu, eu passei 300 minutos já. Mas tudo bem também, aqui não tem limite. Preciso lembrar de agradecer, a gente falou tanto de enchente, e eu fiz um trabalhinho na Independente lá, eu digo um trabalhinho porque foram alguns vídeos, não foram muitos, Carol me ajudou em alguns também, mostrando empresas que foram afetadas, todas foram afetadas, né? Mas que foram diretamente afetadas, que entrou água, no caso, aqui em Lajeado, e muitas delas nunca tinham passado por isso. Uma delas que passou por isso várias vezes e a de maio realmente levou eles embora de lá foi o Bombrick, que agora está nessa rua aqui, num lugar novo, do outro lado do Desco ali, então aqui é a Pasqualine. Vale a pena conhecer o Bombrick, eles são nossos patrocinadores, o Guigo é meu amigo pessoal, e eu sou muito cliente deles também, faz muitos anos, e eles são a prova do que é ser resiliente, porque ele chegou a pensar em fechar em setembro, chegou a pensar em se mudar ou não abrir. O empreendedor, ele já, por característica própria, ele tem que ser resiliente, né? Tem que porque ser. não, e no Brasil, não então, aguenta, que só o aguenta, imposto já não te vai mata. Não vai aguentar. Realmente é um desafio diário ser brasileiro e querer empreender. Toda vez que eu vejo um cara que nem tu, assim, eu tava aquele dia na Casa do Morro pensando, meu Deus, quanto perrengue para resolver. Casa do Morro é o de menos, assim. Que menos dá perrengue, então, né? Mas não por ser aquele empreendimento em si, mas eu digo perrengue, pô, que tem um banheiro para cuidar. A gente cuidar o banheiro de casa já é difícil, tem um banheiro para 100 e poucas pessoas, tu tem funcionários, são várias famílias, enfim. O empreendedor brasileiro realmente é muito guerreiro. A gente tem também a parceria do IASIG aqui, uma escola que eu trabalhei. Muito legal. E, pô, dei aula lá, sou apaixonado. Da minha casa lá, passo todos os dias, legal. Também tiveram que se mudar. Em setembro, elas, felizmente, a Cleia e a Marina, que agora é mamãe, saíram de lá de setembro, mas foram atingidas duramente.
e teriam sumido agora também em maio. Felizmente elas vieram para cima aqui perto da IMEC também do centro. Do centro. Então Tiradentes. vale a pena conhecer, vale a pena levar o teu filho se você quer dar um up no seu inglês. Eu faço merchan mesmo porque esses caras merecem, cara. fazer, assim como tem tu que me fazer. apoiou como patrocinador, Sem te conhecer, sem me conhecer, sem saber o que era o projeto, o Alex fez esse intermédio. Alex Braga fez esse intermédio. Grande abraço, Alex. Então a de Nápoles também, que pô, hoje é uma franquia gigantesca, eles transcendem já também ser só uma pizzaria, eles fazem muito mais Eu me coisa. espelho muito na de Nápoles, sabe? Que a gente está entrando com um processo também de tele, dos nossos produtos da Casa do Morro, né? Dos filés, enfim, que é o nosso produto. Então a de Nápoles para mim é uma referência. Eu acho que aqui pra região, né? Acho que a de Nápoles tem que ser um case... Pô, esses dias eles chegaram para me entregar com a embalagem toda, com uma embalagem de plástico. Eu achei o máximo, porque vem, além de Quentinho, manter bem- mais quentinho, é mais higiênico, seco. seco. No dia que a gente recebeu tinha chuva, tava chovendo, veio sequinho dentro. Então, os caras são demais, a de Nápoles, e é uma delícia, né? Eu preciso parar de falar disso, porque começa, né? Acaba com a dieta. E também, eu falei do Bombrick, da de Nápoles, do Yazd, e claro, a Lajado Imóveis, que é quem tá com esse imóvel, que a Carol fez umas imagens lindas aqui, que tá passando aí para vocês. Então, a Lajado Imóveis onde que é o endereço lá? Eu não sei mais o endereço, depois eu vou colar aí, porque é ali perto da padaria suíça, naquela rua lateral. Alguém sabe o nome dela? Vocês não sabem também. 25 de julho? Não, 25 de julho não é aquela não. O Matheus acho que me mandou antes, eu vou botar o endereço então na tela para me redimir aqui, porque eu não lembro de cabeça. Mas a Lajado Imóveis também tem um cafezinho sempre muito gostoso lá, e o pessoal, gente boa demais, além de vender imóveis que nem esse aqui, eles trabalham com aluguel. Eu mesmo sou cliente deles há muitos anos também. Então isso é muito bonito, de ter parceiros. Fala, Carol. Germano Berner, é isso aí. Essa rua, eu acho que é essa. Então, Lajado Imóveis, muito obrigado por acreditar no projeto, por nos trazer até aqui. E é isso, cara. Estamos chegando no fim, já passamos do fim. Te agradecer, principalmente agradecer as empresas que fazem acontecer, mas agradecer o Diego, cara, por tudo, assim, por já antes da gente se conhecer, faz mais de 2 anos lá que tu acreditava no nosso trabalho. E principalmente por estar aqui compartilhando tua história. Não é fácil. Não é uma história só de conto de fadas, como nenhum de nós tem, mas teve muito perrengue e segue tendo, porque tu também mete a cara, né? E a vida de quem mete a cara, ela é mais difícil. Prometi para mim mesmo que eu ia tirar o pé, que eu ia desacelerar, e vem novidades grandiosas para Lajeado. Que legal, Essa cara. semana a gente definiu, eu mesmo, não estando nas melhores condições psicológicas para isso, porque o cansaço pega, muitos anos de trecho. Mas a gente logo em breve vem com coisa muito legal para Lajeado. Pô, que legal. Vem contar aqui pra gente, pelo amor de Deus. Vou contar. Espero que já aliado no nosso novo projeto aqui também. Então tá convidadíssimo para voltar. Muitas vezes, porque a gente não contou nem metade, nem 10% das histórias. Nunca. Só 2 conversas que a gente teve pessoalmente, a gente já contou mais. Essa Tem aqui é a mais terceira. uma outra etapa da conversa que nós tivemos uma pinceladinha que eu acho que também daria um capítulo bem bacana para muita gente. É a questão de um tratamento que tu vem fazendo, né? Então, Exatamente. Fica à vontade se quiser contar, a gente não vai te limitar no tempo. Não, o que acontece é que hoje essas pessoas elas normalizam o uso de medicamento, e eu, como sempre fui uma pessoa que nunca consegui dormir, eu sempre precisei tomar medicamento para dormir. E da pandemia para cá, eu perdi absolutamente o controle, porque foi muito trabalho, eu trabalhei muito e ao mesmo tempo eu precisava descansar, e quando eu me vi eu estava totalmente dependente de um medicamento para dormir. E agora eu consegui me livrar disso através de muito trabalho dos médicos, psicólogos, e ajuda e muita força de vontade, e enchente, e o processo é punk, assim, é traumático, é bem pesado. Então, a gente conhece muitas pessoas que passam por isso e o primeiro passo é assumir, revelar e se libertar daquele peso que está nas suas costas e põe para fora. Todos nós temos os nossos dramas, os nossos problemas, e faz parte da vida, cara. E o remédio, apesar de não se falar disso, tu falou antes do Michael Jackson, É o as mesmo. pessoas acham que... É o mesmo, As inclusive. pessoas acham que o Michael Jackson tinha problema com drogas que são as tradicionais. Não era. Eu vou te listar 2 pessoas que usaram o mesmo medicamento e que faleceram por uso desse medicamento que eu utilizava.
E aí tu começa a cair as máscaras dos preconceitos que eu mesmo tinha de muitas coisas, né? Porque quando eu menos esperava, eu estava nessa jogada aí, eu estava nessa onda. E eu nunca deixei de cumprir absolutamente nenhum compromisso, honrar nenhum compromisso, não. Ele simplesmente mantinha o meu humor estável. 2 pessoas, Michael Jackson e Elvis Presley. Pelo Só mesmo eles, medicamento. o rei do rock e o rei do pop. E infelizmente não... Que o Elvis até hoje não acharam nenhum indício de droga no... É o que eu ia dizer, infelizmente até hoje não se dá a luz para esse problema como deveria, né? Porque, pelo contrário, o mercado incentiva a gente ir à farmácia e comprar mais remédio, ao invés de buscar, e principalmente remédios para sintomas, né? Que, na verdade, quando tu tá com dor de cabeça, o remédio certo não é um remédio de dor de cabeça. Isso é um sintoma, ele tá te mostrando que tu tá desidratado, que tu tá com um problema em outro órgão, o fígado tá com problema. Então, assim, tu tá tendo uma dor de cabeça, pô, vê a raiz do problema, né? Que é uma lição de vida. A gente, às vezes, também pega um problema nosso e tá assim, aquela ponta do iceberg tá me incomodando. Na verdade, qual que é a raiz daquele problema? Será que ela não é interna? Não mataram o mensageiro, como a Carol tá falando por trás das câmeras ali, que o sintoma é simplesmente o mensageiro. Então, sinais. Isso aí, sinais, mais uma vez, que o teu próprio corpo te dá, né? Então, eu acho que vamos sim fazer uma entrevista falando especificamente disso, se tu quiser, e te convido também a falar com o Eduardo, não sei se tu conhece o Eduardo Kaufmann, que tem um programa lá independente que fala sobre isso, e eu acho que ele adoraria tua participação lá, ainda mais se levar a viola junto, que é um cara que semanalmente fala sobre drogas, álcool e, enfim, pessoas que se reabilitam, né? Porque ele próprio se reabilitou. Então, acho que talvez você é o primeiro, talvez teve, desculpem, não sei, mas eu não lembro de ouvir alguém falar sobre um vício em remédios. Assim. Ele é cada vez mais comum, crescente e latente. Ele está do nosso lado. E velado, né? Ele é velado. Muita gente tem esse problema e nem sabe, e muita gente finge que não tem, né? Então é isso, Diego. Tu quer mandar mais um recado para alguém? Amor, te amo, guerreira. Que legal, cara. Esse casal é demais, inclusive. Já sou fã deles. Te agradecer mais uma vez. Eu é que agradeço. Dizer que, pô, uma honra se a gente puder fechar com música maravilhoso. E é isso, cara. Voltamos aí na semana que vem com... Acho que semana que vem, talvez não. Rogerinho convida para o Imóvel dos Sonhos, com a parceria de IAS, de Bombrick, Lajado Imóveis e de Nápoles. E eu fecho por aqui, Carol Leibniz, por trás das câmeras. Tu é demais, muito obrigado. E, Diegão, valeu mesmo, meu velho. Valeu. Muito bom. Valeu. Vai lá, pede teu estilo. Cara, o que tu quiser. Não, não vou fazer isso contigo. Não, vai lá. Vai, a Carol vai pedir. Vou contar uma história primeiro. Vai, conta a história. Vem pra cá. Vem. Claro, mas vem pra cá. Eu tô me sentindo o Faustão aqui agora. É o Silvio Santos que fala isso. Eu vou dizer por que eu quero pedir essa Vai, música. senta aqui do ladinho. Eu até derrubei. Então, tu falaste muito da questão do teu pai com a música e dos sinais e tudo mais. E na minha história de vida, eu aprendi uma educação musical e né, filmes e tudo mais. Sempre tive muito acesso a isso por causa do meu pai. E ele faleceu faz 1 ano e pouco, já no mês de junho. E o meu pai era um cara que escutava música muito alta. Então ele ia às 5 da manhã para a padaria, ligava o som e ali ele ficava. E a música sempre embalou a nossa vida, né? A minha relação e a dele. E aí quando ele faleceu, então a gente estava no velório, e aí o Caco, um amigo do pai, disse assim para mim: "Poxa, nós não botamos uma música pro Folhinha, como assim, né?" E eu tipo, gente, o velório inteiro aqui, como é que não botamos música? E aí, então, quando eu fui agradecer e fui trazer as palavras finais, eu coloquei uma música, que é Blackbird, dos Beatles. E no meu processo de fotografia, todo o meu processo de doença com o meu pai, que ele teve um câncer, com cirrose e tudo mais, eu acompanhei fotografando esse capítulo final da vida dele. Ele fotografou os meus primeiros capítulos de vida e eu fotografei o dele. E aí, quando eu faço essa narrativa, eu me lembro e eu percebo, através da música, que Blackbird traz essa tônica da liberdade. E eu consigo compreender e aceitar o processo da morte, do luto, através dessa música.
que eu entendi que o meu pai realmente ele só foi livre depois que ele morreu. Então, esse é um processo muito bonito. Essa música que eu gostaria de pedir para ti. Eu não sei essa música, mas ela é bem difícil. Mas A gente vai botar pra tocar aí um trechinho da Blackbird. Eu pensei, se ela pedir Blackbird, ele tá enrolado, porque ela realmente é muito complexa. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Muito bonita a quando história. penso em você, encho os olhos de saudade. Tenho tido tanta coisa, menos a felicidade. Correm nos meus dedos longos os versos tristes que escrevo. Nem aquilo a que me entregam vem me dar contentamento. Pode ser que até amanhã, cedo, tarde, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu queria ser do mato com gosto de framboesa, pra correr entre os canteiros e reclamar da tristeza. Fechamos aqui com o Diego Conte. Estamos de volta no próximo episódio. Rogerinho convida para o Imóvel dos Sonhos. Enche os olhos de saudade. Tenho tido tanta coisa, menos a felicidade. Correm nos meus dedos longos